Para continuar no nosso time de internacional, pergunta agora do nosso correspondente Luca Bassani. Pois é, professor, a minha questão ela tem a ver com uma questão histórica, né? Que a gente vê se desenrolando durante os últimos dias. A ambição do presidente Donald Trump sobre a Groenlândia, ela abre um precedente inédito. Nesse mundo pós-Segunda Guerra, nessa nova ordem mundial, foram quase 0 vezes que o mundo viu aliados brigando pelo mesmo território, querendo resolver militarmente, né? Aquela velha máxima que democracias não fazem guerras contra democracias. O que o senhor acredita que possa ocasionar no cenário tanto ocidental como no direito internacional como um todo, caso Donald Trump busque a via militar para conquistar sua ambição de modificar os mapas do mundo todo e ter a Groenlândia como um território autônomo ou até mesmo um estado dos Estados Unidos, se considerarmos que ela é um território semi-autônomo dentro do reino da Groenlândia, dentro do reino da Dinamarca, que por sua vez é também um aliado da OTAN, um país que sempre esteve do lado das democracias ocidentais. Olha, eu não acho que de forma alguma o Trump vai usar força militar. E a gente acaba caindo nessa armadilha dele, da narrativa, da gritaria. Ele gosta de causar, é isso que ele quer. Eu não acho que isso é uma proposta real. Quando a gente olha para as ações militares dos Estados Unidos sob o comando do Trump, uma delas, bombardear o Irã. 3, 5 aviões, uma vez, algumas horas, acabou a operação militar. A segunda delas, entra no país, captura 2 indivíduos, o Maduro e a esposa dele, sai, ninguém morre, não explode nada, acabou. Compara isso com operações na Líbia, operações no Iraque, no Afeganistão. O Trump é o mais suave. Óbvio, a linguagem é 10 mil vezes pior do que todas as linguagens que a gente pode imaginar. Mas ele usa isso de uma forma para causar toda essa discussão. Ele quer fazer pressão nos aliados. Se ele realmente usar a força contra os aliados, aí sim, aí eu posso dizer que nós entramos num mundo assustador. Mas eu não acho que ele vai usar força. Eu acho que ele vai usar isso como uma forma de pressão, de chocar, e vai chegar uma hora e vai negociar de alguma maneira, de algum jeito. E eu não acho estranho que os Estados Unidos queira, né, a posse da Groenlândia. E eu acho estranho a Europa querer insistir de que eles têm que dominar aquele território. Porque a Europa não é capaz de se proteger sozinha da Rússia. E óbvio, o que o Trump diz tem muita verdade. Daqui a pouco a China ou a Rússia vão entrar na Groenlândia. E aí a Europa vai ligar correndo para os Estados Unidos e falar: venha nos salvar, salve a Groenlândia. Aí o Trump vai falar: pô, mas eu falei que se eu tivesse ali, eu iria proteger. Agora vocês não são capazes de proteger. Então, a Europa não tem que resistir a isso dessa maneira enquanto ela não é capaz de se defender. E, óbvio, se ela fosse capaz, e se ela acha que ela dá conta da Rússia sozinha, se ela acha que ela controla e defende todos os seus territórios, ainda mais esse território desabitado, aí tudo bem. Então ela pode brigar desse jeito com o Trump, mas o contexto não é esse. Então, por que a Europa está tão resistindo a um território que não é totalmente deles? É um território confuso, como você explicou aí, não é uma nação independente própria, que é parte da Europa, como história. É uma ilha gigante com 57 mil pessoas, de um país minúsculo, que é a Dinamarca. Então, assim, se os Estados Unidos está insistindo tanto que ele precisa estar ali, talvez seja do interesse da Europa que os Estados Unidos esteja ali, mais perto. Óbvio que tem a maneira certa de se fazer essa discussão. E o Trump não é habilidoso nisso. Professor, sobre isso, o senhor citou a incursão americana na Venezuela para pegar o Maduro e a esposa, a situação da Groenlândia. Como é que ficam as normas de direito internacional? Porque vai parecendo que os méritos de cada um desses problemas vão se sobrepondo às normas, aos organismos, aos tratados, às instituições internacionalmente reconhecidas e constituídas. Como é que o senhor analisa essas medidas, essas ameaças todas com a norma posta? Você, Nelson, que tem uma familiaridade com o direito, vai entender exatamente o que eu vou te dizer. Infelizmente, não porque eu queira, ou porque eu gostaria, ou porque eu acredito, o direito internacional, ele é muito frágil. Em primeiro lugar. Em segundo,
o direito internacional está morrendo. E ele não está morrendo por culpa do imperialismo americano. Ele está morrendo porque nenhum país do mundo segue. E isso acontece pela fragilidade do direito internacional, em primeiro lugar, porque você não tem mecanismos de enforcement, você não tem aplicação da lei, você não tem Constituição do mundo, você não tem polícia do mundo, você não tem judiciário do mundo, você tem um monte de tratado que se eu quiser rasgar e sair, eu não tenho punição nenhuma, a não ser a vontade daqueles que quiserem me punir. E como a gente está falando de ambiente político, só vai me punir aquele que não está comigo politicamente, todos os meus aliados vão me defender. Ou seja, o direito internacional, ele vai perdendo a força, porque ele é frágil, número 1. E 2, quando a gente tem um ambiente geopolítico de extrema competitividade e rivalidade, ele se torna algo de terceiro, quarto, quinto plano. Então, nessa ótica, essa ênfase tão grande que foi dada, né, nessa discussão da Venezuela pelo direito internacional, para mim ela é translocada, porque a Rússia invadir a Ucrânia é algo assim tão além do que capturar o Maduro. A China dizer que não pode existir uma identidade nacional taiwanesa também é além. A presença da China no Tibete também é além. E assim por diante. Então, e eu não estou falando só das grandes potências, porque o que o Azerbaijão fez na Armênia e o que a Ruanda fez no Congo, e assim, a lista é infinita. E está todo mundo violando o direito internacional. Então, o direito internacional, ele perde a sua força se ele não é capaz de oferecer soluções para um mundo caótico. E aí é pedir demais e achar que as democracias vão ficar fixas defendendo uma coisa enquanto todo o resto está tirando vantagem dessas próprias regras. Nesse sentido, o direito internacional, ele infelizmente passa por um momento de enfraquecimento muito grande e ele vai ficar em segundo plano, e essa é a história da humanidade. Todas as vezes que a gente tem instabilidade geopolítica, a gente tem o direito internacional sendo engavetado. Professor Sidney. Eu acho que eu vou mudar um pouquinho o nosso sistema de referências, né, que está um pouco centrada no indivíduo. Vamos para as estruturas. Eu outro dia estava lembrando do filme Queimada. Tem o personagem do Marlon Brando, que ele está explicando como é que funciona a história lá. Ele quer manipular a elite que deu o golpe, né? Seria a emancipação da ilha. Ele diz assim: há momentos da história que a gente tem uma aceleração, tá? Que 1 mês, 2 meses valem por 10, 20, 30, 50 anos. Então a minha pergunta eu vou dividir em 2 partes. A primeira parte é essa: a gente está vivendo uma aceleração da história, e a segunda parte é baseada num livro, que é um livro que eu gosto bastante, chamado O Retorno da História, do Robert Keegan. Ele fala assim: o que a gente está assistindo é a transição da geoeconomia para a geopolítica. A geopolítica voltou. Né? Aí ele fala de alguns eventos como 2001, ele vai citando. A geopolítica deixou a geoeconomia para trás e, portanto, a globalização vai também ficando para trás, tá? Então, na verdade, é uma pergunta que se desdobra em 2 momentos. De fato, nós estamos vivendo uma aceleração da história, e essa aceleração da história tem como eixo condutor a geopolítica. Sidney, você é um estudioso dos impérios e tal, dessa história. Eu diria que nós temos um período muito grande de paz e calmaria. E não pareceu que as coisas estão tão aceleradas. O que aconteceu? Eu acho que nós ficamos adormecidos por um bom tempo, olhando e falando, não tem mais guerra. E a gente meio que esqueceu da existência da geopolítica. E aí, quando ela voltou, parece que as coisas estão acontecendo muito rápidas. Mas para nós que acompanhamos, né, o cenário do mundo, a gente está vendo cada pecinha sendo colocada. E a gente consegue telegrafar que isso vai acontecer. É que para quem está de fora, e de repente não existia nada disso, né? Aí agora falar em Terceira Guerra Mundial não é estranho. Falar em Terceira Guerra Mundial há 15 anos atrás era completamente maluco. Então, eu não acho que está indo rápido. Eu só acho que as pessoas não tinham mais conexão com o assunto. Então elas não viram chegando. Agora, daqui para frente, vai ser rápido. Mas aí não é rápido porque a geopolítica está diferente. É rápido porque os tempos são de velocidade.
tecnologia, comunicação. Acontece alguma coisa, né, no Sudão, e a gente falou disso até outro dia. Começou o problema no Sudão, eu recebi milhões de mensagens. Você não vai falar sobre o Sudão? Mas o que as pessoas sabem sobre o Sudão? Que de repente que interesse foi esse repentino sobre o Sudão? É a comunicação, é a conexão do planeta inteiro. Então acontece uma coisa em algum canto, todo mundo já fala daquilo. Então isso cria uma onda de repercussões e de um efeito dominó muito mais avançado. Então, nesse sentido, eu diria que o mundo anda mais rápido, mas nós não chegamos aqui de repente do nada. Isso foi construído. E aí a segunda parte, né, da sua colocação, né, do livro, eu concordo totalmente, e eu acho que essa é a grande sacada do porquê todo mundo não percebeu que a gente chegou até aqui. Porque todo mundo está olhando pelo viés econômico, né? E não querendo retirar a importância do viés econômico, mas lembrar, né, Jason, que o viés econômico ele traz a política. Porque relações econômicas são relações de poder. E durante muito tempo, enquanto se ganhava dinheiro, estava tudo bem. Não era uma relação de poder. Só que chegou num determinado momento que começaram a se questionar, peraí, mas tá bom que a gente ganha dinheiro junto, mas será que você não está ganhando mais dinheiro do que eu? Ou seja, o tal do poder relativo e não o ganho absoluto econômico. O ganho absoluto nós dois ganhamos comercializando, então tá tudo certo. Agora eu estou preocupado se você ganha mais do que eu. Porque se ganhar mais do que eu, quer dizer que você vai construir uma força militar mais potente que a minha. E aí todos os países começam a olhar para a questão da discussão da dependência econômica, que a própria economia já aponta isso, ou consegue identificar, quando a gente imagina o seguinte... relação de oferta e demanda, né? Se você produz um produto raro e todo mundo quer comprar, quem tem poder nessa relação econômica? Eu que produzo. Então, a própria economia já reconhece e aceita a existência de relações de poder e de dependência de um lado ou do outro. Imagina quando você traz isso para um ambiente internacional geopolítico. Então, não dá para falar de economia hoje sem acrescentar o elemento geopolítico na conta. As relações econômicas ou geoeconômicas são relações geopolíticas. E essa talvez é a maior mudança que nem todo mundo captou. Apesar das pessoas consumirem, querendo saber mais sobre a geopolítica, elas não entenderam qual é o impacto direto disso na atividade econômica delas.